Olá, raios de sol! Como vocês estão? Vocês já ouviram falar na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos? Lá aconteceu um dos maiores massacres da população negra americana da história. Vou contar para vocês um pouco do que aconteceu naquele fatídico 31 de maio de 1921. Galera, hoje vamos falar sobre o massacre de Tulsa, um dos maiores incidentes de violência racial de toda a história dos Estados Unidos, que teve até ataques aéreos sobre um bairro conhecido como a Wall Street Negra. Mas antes, como sempre, taca seu like, se inscreva nesse canal, conheça o nosso grupo de estudos na plataforma Apoie-se e nos assista na Culture TV. Bom, o confronto ocorreu no distrito de Greenwood, na cidade de Tulsa, no estado americano de Oklahoma. Esse distrito começou a prosperar em 1905, após atrair uma série de comerciantes e empreendedores negros. Então, era possível encontrar hospitais, jornais, igrejas, escolas, bibliotecas, cinemas e restaurantes com proprietários negros, além de profissionais liberais como médicos, advogados, entre os moradores do bairro. Por conta disso, o local ficou popularmente conhecido como Black Wall Street, ou Wall Street Negra. Vale lembrar que no início do século XX há uma movimentação pela autodeterminação negra, que impactou na sociedade e culturas americanas, como, por exemplo, o movimento artístico, cultural e político da Harlem Renaissance e a criação de organizações civis como a UNIA, de Marcus Garvey. E vale dizer que tem alguns vídeos aqui nesse canal sobre Marcus Garvey e seus empreendimentos. Vou deixar aqui para vocês buscarem. A cidade de Tulsa não era nenhum paraíso, porque após a Guerra de Secessão, que impulsionou a abolição da escravidão nos Estados Unidos, muitos sulistas, racistas, que haviam sido donos de escravos, se mudaram para a região. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os problemas se intensificaram. Isso porque os soldados precisavam ser reinseridos no mercado de trabalho. E a competição por emprego gerou conflitos raciais em todo o país. O desenvolvimento social da população negra em Tulsa incomodava, então, os brancos que se sentiam inferiores aos negros que estavam acostumados até então a escravizar. Também precisamos considerar o fato de que em 1915 entrava em ascensão a segunda fase da Ku Klux Klan, que neste período chegou a contar com 6 milhões de membros na organização. Esse crescimento exponencial do grupo extremista contribuiu para diversos ataques e linchamentos nos Estados Unidos. Então vocês devem perguntar, né? Asa, então qual foi a motivação do massacre? Numa segunda-feira, dia 30 de maio de 1921, Dick Rowland, um jovem negro de 19 anos que era engraxate, entrou num elevador de um hotel no centro de Tulsa. Assim que Dick entra no elevador, ele se junta a uma outra pessoa que já estava lá dentro, uma jovem branca de 17 anos chamada Sarah Page. Só que quando Dick chega ao seu andar, ele tropeça ao sair do elevador, o que faz com que ele segurasse no braço de Sarah para se equilibrar, claro, e não cair no chão. Com um movimento repentino, Sarah deu um grito e testemunhas brancas que estavam próximas ao elevador afirmaram posteriormente ter ouvido uma mulher branca gritar e um jovem negro fugindo. A história levou a mídia local na época a deduzir que o jovem Dick Rowland havia abusado sexualmente de Sarah Page. A interação no elevador entre Rowland e Page ocorreu no Drexel Building,
o único prédio no centro de Tulsa em que havia banheiro permitido para negros. Rowland foi detido e, no dia seguinte, acusado publicamente no jornal Tulsa Tribune. A imprensa não apenas noticiou a suposta tentativa de estupro, como ainda publicou o editorial intitulado "Negro será linchado esta noite". Então, olha o poder de influência e responsabilidade desse jornal. Por isso que a gente tem que ter muita atenção com o tipo de conteúdo e de influência que estamos tendo nas redes sociais e imprensas mundão afora. E é óbvio que, naquele mesmo dia, centenas de homens brancos armados se reuniram em frente à delegacia, onde Rowland estava detido. Alguns deles tinham sido recrutados pela Câmara Municipal e pelas autoridades do estado de Oklahoma. Olha esse absurdo, gente. Um número menor de homens negros, também armados, correu para o local para evitar que o jovem Rowland fosse linchado. Isso porque, no ano anterior, um outro homem chamado Roy Belton já havia sido linchado em Tulsa por ter aparentemente sequestrado e matado um taxista local. Um grupo de homens armados confrontaram o xerife na cidade na ocasião, tiraram o Belton da cadeia, levando-o depois para fazer um linchamento numa área isolada. Então, temendo que o mesmo se repetisse com o Rowland, o xerife Willard McCollum, não é isso? McLogue. Então, temendo que o mesmo se repetisse com o Rowland, o xerife Willard Fulano organizou os seus policiais e tentou espantar a massa de pessoas que se formava em frente à delegacia. Mas eles, claro, não saíram. Então, em determinado momento, um homem branco tentou desarmar um homem negro, o que resultou, óbvio, num tiro. A confusão começou justamente aí. O grupo de pessoas negras recuaram para Greenwood, mas outro grupo de brancos foi atrás, saqueando armas e munições de lojas locais. Não havia mais alvos. Todos os negros envolvidos na confusão inicial, ou não, já estavam na mira dos tiros. Na madrugada do dia 1º de junho, os invasores passaram a colocar fogo nas casas e lojas. Os ataques não eram apenas em terra. Alguns aviões sobrevoaram o bairro lançando dinamites. A violência se prolongou por 24 horas. Na ocasião, cerca de mais ou menos 6.000 pessoas foram detidas, na maioria negras. Um júri culpou os homens negros pelos distúrbios. Já tá dando aquele momento de raiva, né, Marlon? As companhias de seguro rejeitaram as reclamações das vítimas e os processos civis contra a cidade em busca de ajuda financeira e reparação foram indeferidos. Rowland, o engraxate negro, cujo incidente com a garota branca despertou a fúria dos brancos, foi posteriormente inocentado e todas as acusações contra ele foram retiradas. Nenhum branco jamais foi processado pelo ocorrido nesses 103 anos. O relatório produzido em fevereiro de 2001 pela Comissão da Rebelião de Tulsa confirma que as autoridades da época conspiraram e instigaram os brancos a arrasar o bairro negro. Neste relatório também são reportados 39 mortes, sendo 26 de pessoas negras e 13 de brancos. A estimativa, porém, pode não condizer com a realidade, já que as vítimas relatam que muitos corpos foram jogados no rio Arkansas e em valas comuns. Historiadores acreditam que o valor real pode chegar na casa dos 300 mortos e 10.000 desabrigados, além de um prejuízo de 1,8 milhão de dólares, cerca de 27 milhões de dólares reajustados nos valores atuais. Mas aí já era tarde, né, gente? Porque depois que matou geral, perdeu a casa e tal, não adianta a reparação.
Durante décadas, os Estados Unidos ignoraram o que aconteceu naquele 31 de maio, data que até recentemente nem aparecia nos livros de história por lá. Agora, o movimento para obter indenizações pelo que foi um dos massacres racistas mais letais dos Estados Unidos desde o fim da escravidão, ganhou um novo ímpeto em um país sacudido pelo movimento antirracista Black Lives Matter. E alguns dos sobreviventes do massacre, já na faixa dos seus 105 anos, seguem buscando por reparações no Congresso americano. E eu aproveito para indicar o contundente livro de Mary A. Jones Parrish, A Nação Precisa Acordar, Meu Testemunho do Massacre Racial de Tulsa, em 1921, que também foi utilizado para fazer o roteiro desse vídeo aqui. Em setembro de 2020, as vítimas diretas, ainda vivas, e os descendentes dos mortos em Tulsa ingressaram com uma ação contra a Prefeitura e a Câmara do Comércio Estadual para serem indenizados e que se dê prioridade para os residentes afro-americanos na concessão de contratos municipais. A sobrevivente responsável pela ação foi Leslie Benifield Randall, de 108 anos, juntamente com Viola Fletcher, de 109 anos, e Hughes Van Ellis, o irmão mais novo de Fletcher, de 102 anos. Então imagina, você passa a vida inteira, no fim da vida tem que ficar indo no tribunal para pedir reparação. Meu Deus do céu. A convite da Comissão do Congresso Nacional sobre o massacre de Tulsa, Leslie testemunhou em um vídeo projetado para os presentes. Como não poderia ser diferente, Leslie se refere àquele dia como uma guerra perpetuada por homens brancos armados que destruíram a sua comunidade sem nenhum motivo. Bom, então eu vou citar a declaração de Leslie. Abre aspas. As pessoas em posições de poder nos Estados Unidos, muitas como vocês, nos disseram para esperar. Outros nos disseram que é tarde demais. Parece que a justiça nos Estados Unidos é sempre tão lenta ou impossível para os negros que nos fazem sentir como se estivéssemos loucos só por pedir que as coisas sejam consertadas. Fecha aspas. É aquilo, né, gente? A justiça é lenta para os negros. Hughes Van Ellis, que também compareceu à audiência, finalizou dizendo, abro aspas, não somos só imagens em preto e branco, somos de carne e osso. Eu estava lá quando aconteceu e ainda estou aqui. Fecha aspas. Na moral mesmo, que porrada, que porrada. Vale dizer que as séries Watchmen e Lovecraft Country abordam o massacre de Tulsa, uma forma da arte contribuir para novas leituras históricas, além de ajudar no movimento de cura da comunidade com o seu próprio passado. Histórias como a do massacre de Tulsa são importantes para que a gente se lembre que a nossa humanidade é inegociável e que devemos honrar figuras que lutaram muito para que estejamos aqui nos dias atuais. Então, muito obrigada Leslie Benifield Randall, Viola Fletcher e Hughes Van Ellis e Mary A. Jones Parrish por lutarem em vida e deixarem os seus relatos para que a gente nunca mais se esqueça. Então, um grande abraço e Hoyat Yonan. Tchau, tchau.